E aí, rapaziada, João Ferreira aqui. Estamos aqui novamente do QG do Jota, nesse cenário aqui tão intelectualizado, com esses livros aqui tão intelectuais e históricos. Mas é aqui onde tudo que é mágica acontece. Para quem vê as lives aí sabe muito bem onde que eu tô. Mas enfim, já vou estar pedindo pro nosso querido editor. Não, mas antes, tá? Eu vou estar pedindo já para você se inscrever nesse canal, para você deixar o like aí, até porque eu preciso que o YouTube entenda que esse conteúdo é um relevante, tá? E eu tô vendo que mais de 98% das pessoas que me assistem não são inscritas nesses canais. Ne- Nesse canal. Eu não vou cortar isso aqui. Mas é isso, rapaziada. Né? Vamos lá, editor. Aí esses dias eu parei para analisar toda a minha trajetória na minha vida. Só contando uma pequena história para vocês aqui, para quem não me conhece ainda. Antes de eu começar a trabalhar com internet, eu trabalhava com programação. Só que tem um fator muito importante nisso, que eu parei para pensar sobre. Eu falei, caraca, eu não fazia ideia que essa habilidade era tão importante e foi tão importante na minha vida por muito tempo. Tá sendo até hoje, na verdade. Só que é o seguinte, eu quis trazer isso aqui para vocês porque eu parei para perceber na vida de muitas pessoas de sucesso durante a história que essa habilidade tão crucial foi o que determinou o sucesso de cada pessoa, mano. Literalmente. E eu sinto que, olhando pro lado e vendo pessoas que são totalmente aversas a isso, elas parecem que expulsam qualquer vestígio de sucesso ou algo do tipo, tá ligado? Mano, que é literalmente a habilidade de você trabalhar sem ver resultado nenhum por muito tempo. E literalmente o cara que ele é resistente por num período de 2 meses, 3 meses, 6 meses, um ano, trabalhando ali, seja trabalhando em um projeto paralelo, mano. Você pode ter seu emprego, até porque a gente precisa sobreviver, a gente precisa comer, a gente precisa morar em algum lugar. Você precisa ter seu emprego, beleza? Mas as pessoas que estão empreendendo, que estão criando ali outra fonte de renda, na maioria das vezes, ou se não todas, no começo não vê resultado nenhum. E isso é o que faz as pessoas desistirem na maioria das vezes, mano. Só que eu parei para pensar na minha história em si. Eu lembro que quando eu comecei a estudar programação, eu não pensava no retorno que aquilo iria ter para mim. Eu pensava exatamente na quantidade de aprendizado que eu iria conseguir adquirir naquele curto período de tempo, mano. E literalmente eu parei para pensar, eu falei, cara, isso aqui faz muito sentido, porque não é qualquer pessoa, cara. Não é qualquer pessoa. Eu sei que, tipo, você gosta de dinheiro não, mano. A gente precisa de dinheiro para viver. Todo mundo que tá aqui gosta de dinheiro, sendo franco, tá ligado? Só que a habilidade de literalmente você apostar em alguma coisa como se fosse um investimento, né? No investimento no começo, dependendo em si, rendendo ali 1%, 2% ao mês, você não vai ver aquela extravagância ali nos 3, nos 6 primeiros meses. Só que conforme vai acumulando ali aqueles juros compostos, tipo, depois de anos, tu vê que aquilo mudou totalmente. Então, literalmente, eu parei pra pensar que, tipo, isso é como se fosse a raiz da vida, mano. É literalmente a habilidade de você persistir por muito tempo numa coisa que sequer nem, nem deu resultado nenhum pra você, mano. Tá ligado? Posso usar exemplo aqui, sei lá, de uma planta. O bambu, por exemplo, mano. É bizarro parar pra pensar que o bambu ele passa meses literalmente crescendo pra baixo, tipo, a raiz, literalmente, pô, não sei porque eu tô falando de bambu aqui, mas foi o exemplo mais próximo que eu consegui. Mas, pra quem não sabe, depois que você quiser pesquisar isso, é uma curiosidade que eu parei pra ver de repente. Eu não sou um cara que fica pesquisando sobre bambu, porra. Mas ele passa muito tempo crescendo as raízes, ou seja, tipo, meio que crescendo pra baixo, vai, tipo, fazendo as raízes dele, pra depois, tipo, no período de 2 semanas, ele, tipo, crescer e ficar com 5, 3 metros, tá ligado? E é literalmente isso, mano. Eu sei que é muito clichê essa parada do, pô,
O cara que passa 50... Ele tem 1 hora para cortar uma árvore. 55 minutos ele vai passar amolando o machado. É um pouco disso, mas nem tanto. Até porque eu não gosto muito desse ditado, tá ligado? Porém, mano, se você parar pra pensar, é isso. No final das contas é isso. É você tentar passar o máximo de tempo se preparando. Quando a oportunidade chegar, você só vai chegar e vai fazer assim, ó. Vem com o papai, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Se você tá aí fazendo seja o que for, o empreendimento novo, o seu negócio novo, fique sabendo que nomes como Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Jeff Bezos, cara, esses cara, principalmente o Mark Zuckerberg, principalmente o Mark Zuckerberg, o Elon Musk também, mas eu digo Mark Zuckerberg porque ele começou o Facebook quando estava ainda na faculdade. Ele teve os motivos dele em si, né? Que ele falou que era um cara muito sozinho e foi uma forma que ele encontrou de tentar juntar as pessoas, tá ligado? Mas ele passou muito tempo trabalhando sem ver resultado nenhum, provavelmente. Naquela época, inclusive, quando quase ninguém tinha internet, e ele não parou para pensar. Eu acho que o problema também tem outra coisa que eu esqueci de pontuar. O problema de tudo é que a gente fica muito focado no resultado também, mano. No resultado que aquilo vai dar. Não só financeiro, mas o quanto que aquilo vai expandir, tá ligado? Então, mano, tenta focar em fazer e esquece um pouco do resultado por um tempo. Daqui a pouco você pensa nisso. Isso vai ser consequência, mano. É como se fosse teu shape. Quando você começa a treinar e começa a pegar pesado, no começo tu vai ficar todo dolorido, mas daqui a pouco, tá grande, filho, igual o Ronnie Coleman. Valeu? Mas é isso, rapaziada, é porque eu parei pra pensar um pouquinho aqui sobre minha trajetória e queria trazer esse insight pra vocês. Já vou estar pedindo pra você se inscrever, tá? Deixar um like nesse vídeo e deixar um comentário, uma sugestão de vídeo aí que vocês acharem interessante pra que a gente possa estar passando aqui pra vocês. Valeu? E é isso, rapaziada, só o começo, hein?